Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos para mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. É uma alegria muito grande estar com você estudando a palavra do nosso Deus. Para você que está chegando agora pela primeira vez e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aqui trabalhando, auxiliando os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, Sacerdócio de Cristo e o Levítico. Nós vamos estudar hoje uma comparação, uma análise sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O sacerdócio levítico, ele foi instituído por Deus. Todavia, ele era limitado, temporário e imperfeito. Todavia, ele cumpriu com o seu propósito, que era inculcar na mente do povo de Deus os mandamentos, as leis, os sacrifícios e todos aqueles instrumentos, seus oficiantes, apontavam para o Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, podemos dizer que o tabernáculo e o sacerdócio levítico tinham como objetivo preparar as mentes e os corações para compreender o sacrifício vindouro do Filho de Deus e o sacerdócio exercido por Jesus. A escolha dos sacerdotes. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar como se dava a escolha dos sacerdotes. Era qualquer pessoa dentre a nação de Israel que podia ser sacerdote? É qualquer um que se apresentava e dizer, olha, eu também sinto que eu tenho uma chamada, uma vocação para ser sacerdote. Nós vamos analisar como se dava essa escolha dentro dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Deus ordenou que a tribo de Levi fosse separada exclusivamente para cuidar dos assuntos concernentes ao tabernáculo. Arão, Moisés e Miriam eram da tribo de Levi. Os sacerdotes eram descendentes da linhagem de Arão. Sendo assim, nem todo levita seria um sacerdote. Deus também estabeleceu que os levitas não possuíssem muitas terras. Então, nós destacamos aqui alguns elementos essenciais quanto a ser sacerdote. Primeiro, os sacerdotes eles todos deveriam pertencer à tribo de Levi. Israel possuía 12 tribos. Dessas 12 tribos, o Senhor separou a tribo de Levi e diz que eles não teriam herança, porções de terras tão grandiosas como as demais tribos. O Senhor seria a herança deles. Então nós começamos a perceber que ser sacerdote, ser levita, era abrir mão de riquezas, possessões e bens. Outra característica, todo levita foi separado para cuidar exclusivamente das questões relacionadas a Deus, ao ensino religioso, à manutenção do tabernáculo, ou seja, eles iam ficar por conta
de transmitir o conhecimento de Deus e ministrar as coisas santas e sagradas. Agora, como se dava a escolha dos sacerdotes? Nem todo aquele que pertencia à tribo de Levi poderia ser sacerdote. Dentre toda aquela tribo, somente aqueles que eram da família de Arão. Arão, ele era da tribo de Levi, assim como foi Moisés e Miriam. Agora, quem escolheu Arão para ser o primeiro sacerdote foi Deus, quando naquela ocasião das varas que foram apresentadas secas e a vara de Arão foi a vara que floresceu. Então, como já disse na lição anterior, Deus nunca aprovou nepotismo. Alguém escolheu um parente para ocupar um cargo em detrimento daquele que tem a chamada de Deus. Mas no caso de Arão, foi Deus que o escolheu para ser sacerdote, o primeiro sumo sacerdote foi Arão, e todos os sacerdotes viriam da casa de Arão. Então não era todo israelita que poderia ser sacerdote. Ele tinha que pertencer à tribo de Levi e especificamente da casa de Arão. Tá bom, meu querido? E Deus também estabeleceu para eles que eles não deveriam possuir bens, riquezas, terras, gado em abundância. Eles deveriam viver exclusivamente para administrar as coisas sagradas, o ministério, a palavra, o ensino e o conhecimento de Deus ao povo de Israel. O zelo de hoje aponta para a chamada. A tribo de Levi já fazia a diferença. Na ocasião da idolatria generalizada entre o povo no deserto, esta tribo não se deixou contaminar. Antes, se mantiveram fiéis ao Senhor. Em tempos de apostasia e corrupção moral generalizada, os verdadeiros adoradores fazem a diferença. Eles não se deixam contaminar, ousam andar na contramão do sistema pervertido. Na ocasião que Moisés ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desceu, ele viu todo o povo se corrompeu com a idolatria, adorando um bezerro, todo o povo numa festa, num momento de imoralidade e depravação. A única tribo que não compactuou com as demais 11 tribos de Israel foi justamente a tribo de Levi. Então nós observamos que aquela tribo ela já fazia a diferença antes mesmo de Deus separá-la e vocacioná-la exclusivamente para aquilo que era o sagrado, para cuidar das coisas de Deus. Então, o que eu compreendo que em tempos de apostasia e corrupção moral generalizada, os verdadeiros adoradores fazem a diferença. Ah, irmão Mauro, aqui na minha igreja está todo mundo envolvido no pecado, o pastor está em adultério, no ciclo de oração está acontecendo isso, aqui está acontecendo acolá, eu vou sair da igreja, eu vou desistir da igreja, meu amado. A tribo de Levi, ela viu as 11 tribos se contaminar. Você já parou para pensar o que é isso? Ela viu as 11 tribos se corromper. A perversão, a imoralidade, a generalizada estava imperando. Mas aquela tribo, ela fez a diferença. Ela se manteve fiel a Deus. Uma coisa que eu acho interessante no período de apostasia e de corrupção generalizada é que ela é uma oportunidade também para revelar os verdadeiros adoradores e fiéis a Deus.
Então nós observamos que a chamada da tribo de Levi, ela não se deu por um acaso. Deus tinha razões e motivos para escolher essa tribo. É por isso que eu destaco que o zelo de hoje aponta para a chamada de Deus para as nossas vidas. Continue zeloso com o Senhor, continue fiel naquilo que Deus te chamou para fazer, porque amanhã Ele irá confirmar a chamada que Ele tem especial para a sua vida. Características especiais dos levitas. Disposição para realizar um trabalho muito cansativo e pesado. Eles eram responsáveis por montar, carregar e cuidar da manutenção do tabernáculo. Altruísmo. Eles abriram mão de riquezas terrenas para buscarem os tesouros espirituais. Compreenderam que de nada vale um título de homem de Deus se de fato não tiverem nada de Deus para transmitirem ao povo. Aqui o pastor Elienay Cabral, na revista, ele destaca algumas características relacionadas aos levitas. Eu destaco aqui duas: disposição e altruísmo. Por que disposição? Porque ser levita, irmão, não era status. Ser levita é fazer um trabalho cansativo e pesado que muitos não gostariam de fazer. Ser levita era montar, desmontar, carregar o tabernáculo. Ser levita era cuidar da manutenção, da limpeza, tudo que dizia respeito ao tabernáculo. Imagina no deserto, num sol causticante, num lugar hostil, você carregar nos ombros, como tinham famílias entre os levitas, que carregavam peças do tabernáculo no ombro. Então era um trabalho pesado, não era um trabalho de destaque, de evidência, era um trabalho de relevância espiritual. Então, o trabalho deles não era um trabalho fácil, era um trabalho difícil. E tem gente que pensa que ser levita é só tocar uma viola, cantar uns louvores, mas o levita, ele poderia ser comparado quase que ao diácono. É aquele que muitas vezes carrega o banco, cuida da limpeza, da manutenção da igreja, é o que pega no pesado, no batente, é o que cuida da manutenção, do transporte e da montagem do tabernáculo. Outra característica peculiar a um levita, altruísmo, é ele abrir mão dos seus interesses pessoais visando a coletividade. Eles abriram mão das riquezas, a terra para onde eles iriam, e manava leite e mel, era uma terra próspera, era uma terra rica, e Deus estabeleceu que eles não tivessem muitas terras, propriedades e gado. Você já imaginou que situação é essa? O povo saiu do Egito como escravo, todo mundo pensava em entrar logo na terra prometida e cada um se apropriar da terra que manava leite e mel. Mas os levitas, eles abriram mão das riquezas terrenas para buscarem os tesouros espirituais. Glórias a Deus! Porque eles compreenderam, e nós precisamos compreender esta lição, que de nada vale um título de homem de Deus se de fato não tivermos nada de Deus para transmitirmos aos homens. Então, o que adiantava o título de homem de Deus se eles não tivessem o altruísmo, que é abrir mão dos interesses pessoais, os interesses de enriquecer, não é pecado, de prosperar, de ter muita terra, de ter muito gado. Isso não era pecado para o judeu.
porque Deus estava abençoando o seu povo. Aquilo se tornaria um desvio de conduta caso eles desobedecessem a Deus. Então eles buscaram de Deus as riquezas espirituais para transmitir às demais tribos o conhecimento, o temor de Deus, a lei de Deus, o mandamento. Eles eram responsáveis por inculcar no povo de Israel o conhecimento e as riquezas espirituais. Então, destaco essas duas características: disposição para trabalhar e altruísmo, abrir mão dos seus interesses visando a coletividade. E na eternidade, os levitas receberão de Deus o seu devido galardão. Meu querido, quem foi chamado por Deus e tem ministério, ele não se preocupa em acumular riquezas nessa terra. Ele se preocupa em buscar as riquezas dos tesouros de Deus para enriquecer os homens espiritualmente. É como Paulo escreve: como pobres, mas enriquecendo a muitos. Mas aqui no Brasil nós estamos vendo algo diferente. Pegando dos pobres e se tornando rico. O pobre na igreja muitas vezes vai continuar cada vez mais pobre. Agora, o levita, o sacerdote, muitas vezes ele vai ficar muito rico com empresa, fazenda, fábrica de macarrão, emissoras de TV. Então ele acaba perdendo a visão daquilo pelo qual Deus o chamou. A glória do ministério sem a glória de Deus. Jesus se deparou com muitos que se diziam homens de Deus, quando na verdade estavam motivados pela glória e as vantagens de um ministério desprovido da glória de Deus. O ministério de Jesus foi marcado pela glória de Deus e por muitos espinhos. Precisamos refletir acerca do tipo de ministério que estamos exercendo na obra de Deus. Eu ressalto aqui mais um ponto que não está proposto na lição. A glória do ministério sem a glória de Deus. Mas, irmão Mauro, o que é isso? Porque muitos querem, irmão, a glória do ministério. É o dízimo, é a oferta, são os aplausos, o reconhecimento, a aprovação humana do seu ministério, não necessariamente a aprovação divina. Muitos querem a casa, o carro, a água, a luz, o telefone. Isso aí é a glória do ministério. Tá bom? Ele quer o filé mignon do ministério. Mas Jesus, nos seus dias, ele se deparou com esse tipo de pessoas. Muitos que se diziam homens de Deus, quando na verdade estavam mais motivados pela glória e as vantagens de um ministério desprovido da glória de Deus. Muitos estão no ministério não é por amor a almas, não, meu querido. Muitos estão no ministério fazendo a obra de Deus, não é por amor, por paixão. Estão fazendo por ganância, por causa do dinheiro, por causa do prêmio, por causa das vantagens. Um país em crise igual nós estamos, pequenas igrejas, grandes negócios. Eu destaco que o ministério de Jesus, ele foi marcado pela glória de Deus, mas também por muitos espinhos. O verdadeiro ministério de Deus, ele vem de fato acompanhado pela glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, mas não é possível separar a glória de Deus dos espinhos do ministério. Muitos querem somente ser homenageados, reverenciados no dia do seu aniversário, que é mais importante até do que a data que se comemora anualmente, o aniversário de Cristo. Muitos se colocam como se fosse quase que um semideus dentro da igreja. E há muitos crentes desavisados que idolatram, que reverenciam estas pessoas. Eu faço a seguinte colocação:
que nós precisamos refletir acerca do tipo de ministério que estamos exercendo na obra de Deus. Se nós estamos exercendo o ministério visando somente a glória do ministério e não a glória de Deus. Se nós estamos motivados em atrair a glória, as riquezas espirituais para enriquecer os homens espiritualmente, ou se nós estamos nos contentando apenas em sermos chamados de homens de Deus ou mulheres de Deus, quando na verdade não temos nada de Deus para oferecer aos homens. O ministério de Jesus, eu destaco mais uma vez, ele foi marcado pela glória de Deus, mas também por muitos espinhos. É espinhento, meu irmão, o ministério, trabalhar na obra de Deus. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para saber que tipo de ministério estamos exercendo na sua casa. A consagração sacerdotal tinha um só propósito. Ser sacerdote não era sinônimo de status e sim de trabalho. Muitas eram as atribuições sacerdotais. Ser consagrado era estar apto a servir o povo e não o dominar ou o escravizar em nome de Deus. O sacerdote deveria se ocupar com os interesses daquele que o vocacionou. Sua motivação era agradar a Deus e não a homens. Então, meu irmão, qual era o propósito, a razão da consagração sacerdotal? Primeiro, eu destaco que ser sacerdote não era status. Ser sacerdote era sinônimo de trabalho. Muitas eram, meu irmão, as atribuições sacerdotais. Nós estudamos no ano passado com o pastor Cláudio Honor de Andrade as muitas atribuições do sacerdote. Era muito trabalho. Então, o sacerdote ele era consagrado para servir ao povo. Ele não era consagrado para dominar ou escravizar o povo em nome de Deus. Ele era consagrado para servir. É como se ele fosse uma espécie de garçom de Jeová. Ele vai servir o alimento, ele vai servir o pão, ele vai ter zelo porque ele está lidando com um povo que não é dele. É um povo que pertence ao Senhor. E, infelizmente, há muitos líderes que agem como se eles fossem os donos das pessoas. Eles vêm dominando, escravizando, são verdadeiros tiranos. Eu posso afirmar para você, meu irmão, com todo o temor de Deus, a pior coisa que existe é a religião na mão de homens de má índole ou de mau caráter, porque eles se valem do título de homens de Deus para escravizar, para deturpar, corromper, oprimir e escravizar as pessoas em nome de Deus, porque afinal de contas ele é ungido de Deus. Então, meu querido, o verdadeiro sacerdote deveria se ocupar com os interesses daquele que o vocacionou. E nós vemos que tem muitos dos nossos dias que estão interessados com seus interesses mercantilistas, materiais, de prosperar, de enriquecer. Há um slogan que diz pequenas igrejas e grandes negócios. Igreja virou balcão de negócio, tudo é negociado, tudo é vendido, há aqueles que são apadrinhados no ministério, e a chamada do sacerdote, ela tinha também como motivação principal agradar a Deus e não a homens. Então, meu irmão, são vários pontos que eu destaco aqui concernente à consagração sacerdotal. Ela tinha vários objetivos dentro da ótica e a visão de Deus. Agora, se alguém está fazendo ao contrário do que Deus estabeleceu, ele há de se responder um dia na presença de Deus.
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, verso 10. Quem está falando aqui é Paulo. Paulo, ele não foi sacerdote como eram sacerdotes da tribo de Levi, da família de Arão. Paulo, ele era da tribo de Benjamim, mas ele tinha dentro de si uma visão, uma compreensão do que é uma chamada ministerial. Ele perguntou-se, acaso estou eu agora buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Há muitos que se preocupam com a aprovação dos homens, com o aplauso dos homens, com o reconhecimento dos homens. A mensagem é uma mensagem antropocêntrica que vem a massagear ego de pessoas e não é uma mensagem cristocêntrica que fala de pecado, fala do inferno, fala do juízo final, fala de salvação, fala de condenação. Ou estou tentando agradar a homens, a sacerdotes, a ministros da palavra de Deus que estão cocheando em dois pensamentos, em agradar aos homens, pregar aquilo que as pessoas querem ouvir para encher as suas igrejas, para a igreja ficar assim, lotado de crente, mas a igreja lotada não é sinônimo de espiritualidade ou de que todos estes são salvos em Cristo. Pode ter ali muito crente imaturo, crente carnal, pessoas que estão ali por causa do pregador que está prometendo coisa que nem Deus prometeu. E Paulo continua, se eu ainda estivesse procurando agradar a Deus, agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, quem tem chamada de Deus, ele sabe a quem ele tem como objetivo agradar, aquele que o vocacionou. Amém, meu querido? Vestimenta sacerdotal para o serviço. Nesse tópico nós vamos destacar acerca das vestes do sacerdote. Essas vestes não foram invenção de Moisés, tá, irmão? Nem a invenção de Arão. Foi Deus que estabeleceu a forma como o sacerdote deveria se vestir para exercer o seu ministério sacerdotal diante de Deus e diante dos homens. Simbologia da vestimenta sacerdotal. Era um símbolo da autoridade de Deus na vida do sacerdote e destacava-o dentre as demais pessoas. As vestes denotavam que o sacerdote estava apto para exercer o ofício do santo ministério. As vestes apontam para o que somos e o que fazemos. O pudor no vestir atesta que de fato somos separados, consagrados e santificados ao Senhor. Qual era a simbologia da vestimenta sacerdotal? Primeiro, a vestimenta sacerdotal, ela atestava a autoridade de Deus na vida do sacerdote e destacava-o dentre as demais pessoas. Então o sacerdote, quem olhava para ele, sabia que se tratava de um sacerdote, porque ele se vestia de forma diferente, se trajava de forma diferente e as características das suas vestes não eram semelhantes às vestes de um judeu comum. Então, meu querido, aquela veste era símbolo, sinônimo da autoridade de Deus e por esta razão ele se destacava dentre as demais pessoas. Outra coisa, as vestes denotavam que o sacerdote estava apto para exercer o ofício do santo ministério. Aquelas vestes também diziam que ele era pertencente à tribo de Arão e que fora separado, não tinha
nenhum defeito, perna quebrada, não tinha olho furado, não tinha orelha cortada, ele era perfeito fisicamente e ele cumpria todas as exigências estabelecidas na lei de Moisés para exercer o santo ministério. E na nossa vida, no nosso cristianismo, as vestes, irmãos, no nosso cristianismo, elas apontam para o que somos e o que fazemos. Então, nós observamos como é que você se veste. Então, meu irmão, nós devemos nos vestir com pudor. No vestir, porque o que vestimos, ele aponta aquilo que somos. Ah, irmão, isso aí, Deus só quer o coração, minha irmã. Como que você tem se vestido, se apresentado diante de Deus e diante dos homens? Roupa sensual, colante, provocante, vai despertar a cobiça e o olhar do sexo oposto. Em alguns casos, como está tudo invertido aí, vai despertar até mesmo o desejo e a lascívia da pessoa do mesmo sexo. O negócio está meio complicado hoje. Então, meu irmão, nós devemos ter pudor no vestir, porque o pudor no vestir atesta que de fato somos separados, consagrados e santificados ao Senhor. Eu tenho dificuldade de acreditar que alguém de fato é salvo em Cristo, nasceu de novo, é criatura, quando ele ainda usa o seu corpo como instrumento de sedução, não veste com pudor, veste como uma pessoa mundana, shortinho, blusinha, aquelas blusas que faz o seio levantar, que trem mais ainda, e fica aquele negócio aberto aqui para todo mundo ver, parecendo a vaca no pasto que todo mundo vê a teta. Meu irmão, a gente tem que ter pudor. Agora, quem nasceu de novo, meu irmão, as vestes, elas denotam se ele é de fato apto como cidadão do céu ou não. Não vem com essa conversa furada, que o que importa é o coração. Meu irmão, o coração, sim, ele é muito importante, mas o que vestimos, eles denotam, apontam para aquilo que está no nosso coração. E todo aquele que está apto para servir a Deus, as suas vestes também indicarão isso, tá bom, meu irmão? Não há como desassociar uma coisa da outra, não. E nesses tempos de rede social, Facebook, WhatsApp, YouTube, tem gente que põe foto que eu não sei se é a revista da Playboy ou da Sexy, de depois vai lá na igreja cantar ainda e o marido tá lá, o homem casado tá lá, vendo a santa cantar, a ungida do Senhor cantar e com o smartphone olhando as curvas da irmã e o corpo sensual e provocante. Meu irmão, nós precisamos rever esse conceito. Havia uma simbologia na veste sacerdotal. Ele não poderia se apresentar a Deus de qualquer forma. Ele tinha que se apresentar com aquelas vestes. Eu não quero falar aqui de usos e costumes, eu estou falando de pudor. Pudor na forma de vestir para não levar o outro a pecar. Amém, meu querido? Eu destaco aqui sobre as vestes sacerdotal, tinham dois tipos de sacerdote, o sacerdote comum e o sumo sacerdote. Nós observamos aí que o sacerdote comum, ele usava uma roupa mais simples, porém o ministério para Deus era o mesmo, apenas era uma forma de se vestir em termos de hierarquia, mas o importante era servir, nenhum era mais importante do que o outro. E tinha as vestes do sumo sacerdote, que nós vamos analisar no próximo tópico sobre as características da veste do sumo sacerdote. A túnica chamada éfode era um complemento ou revestimento que compunha as vestimentas do sacerdote. 12 pedras preciosas de ônix com o nome de cada tribo
faziam parte deste vestuário. Na nova aliança, Jesus providenciou para cada salvo as vestes de salvação e o revestimento do Espírito Santo. Seus nomes estão escritos no livro da vida e, em breve, subirão ao céu. Então, nós observamos aqui sobre a túnica chamada éfode. O que era essa túnica? Nada mais era do que um revestimento. Primeiro, o sacerdote colocava as vestes e por sobre as suas vestes ele colocava uma túnica. Como você pode observar na imagem que eu estou apresentando. Observa a imagem. Ali ele está na cabeça com a mitra, embaixo ele tem uma roupa que vai do ombro até os seus pés, e depois ele colocava essa outra peça, que era uma segunda peça, que podemos chamar de revestimento, e ali nós observamos que no seu peitoral tinham 12 pedras. Essas 12 pedras continham os 12 nomes das tribos de Israel. Na nova aliança, Jesus ele providenciou para cada salvo as vestes de salvação. Alegrar-me-ei no Senhor, exaltar-me-ei no Senhor, porque Ele me vestiu de vestes de salvação. E Ele também, Jesus, na nova aliança, Ele providenciou o revestimento do Espírito. O que é o revestimento do Espírito? Se você olhar para a minha roupa, eu estou vestido com uma camisa, não sei se aí vai aparecer, uma camisa de cor lilás, com uma gravata vermelha, que simboliza o sangue de Jesus. Mas eu também estou revestido com esse paletó, que alguns chamam de terno, mas o certo é paletó ou blazer. Então eu estou vestido e revestido. Então Jesus ele nos vestiu de vestes de salvação e ele também nos revestiu do Espírito Santo. Se por um lado o sacerdote ele tinha suas vestes e era revestido com éfode e carregava os 12 nomes das tribos de Israel, nós somos vestidos de salvação, revestidos do Espírito Santo e os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Glórias ao nosso Deus, aleluias, santo é o Senhor. Urim e Tumim. Deus falava ao seu povo de diversas formas e uma delas se dava por intermédio do Urim e Tumim, os quais compunham parte das vestes sacerdotais. Não se tratava de adivinhação, pois o próprio Deus estabelecera esta forma. Por não consultarem a Deus, o povo de Israel, em muitas ocasiões, tomou a decisão errada e o resultado final foi a derrota e o fracasso. O que era o Urim e o Tumim? Bem, o Urim e o Tumim, eles faziam parte das vestes do sacerdote. Eu deixo aí a imagem para você, você vai observar aí no peitoral do sacerdote, sobre o éfode, ele carregava as 12 pedras com os nomes das tribos de Israel. Do lado direito e do lado esquerdo tinha o Tumim e o Urim. Então, por intermédio desses dois objetos, ou dessas duas pedras, eu não estou muito bem certo se são pedras, mas me parece que são pedras, Deus ele falava ao seu povo. Quando alguém queria saber a resposta de Deus acerca de um assunto, ele ia até o sumo sacerdote,
e consultava a Deus. O Urim e o Tumim eram uma dessas formas às quais Deus falava. Deus falava por intermédio de sonho, Deus falava por intermédio dos profetas, Deus falava por intermédio dos sacerdotes, Deus falava de diversas formas e diversas maneiras. Uma dessas formas estabelecidas por Deus era o Urim e o Tumim, que eram em ocasiões extremas. Nós vamos ver, por exemplo, Davi consultando ao Senhor por intermédio do Urim e o Tumim. Então nós observamos que eram em ocasiões extremas em que decisões precisavam ser tomadas e eles precisavam de uma orientação da parte de Deus. Eu destaco que Israel muitas vezes foi derrotado diante dos seus inimigos porque eles não consultaram a Deus da forma como deveriam fazer. Tomaram decisões precipitadas e o resultado final, meu irmão, foi a derrota, foi o fracasso, e muitas vezes Israel foi derrotado porque não consultaram ao Senhor. Olha o caso, por exemplo, de Josué, quando ele aceitou fazer aliança com aquele povo que veio para enganar Josué. Se Josué tivesse consultado ao Senhor, ele não teria errado. E quantas vezes nós erramos por não consultarmos ao Senhor? Ah, irmão Mauro, mas eu queria ter um Turim e um Tumim desse para eu poder consultar a Deus. Senhor, eu devo fazer aquele negócio? Uma dessas pedras, naquela ocasião, quando o sumo sacerdote usava e a pergunta era feita, uma delas se acendia afirmando positivamente, ou uma delas se acendia afirmando negativamente. Então a resposta era sim ou não, dirigia-se a pergunta, tá bom, meu querido? Ah, irmão Mauro, é uma forma de adivinhação? Não, não era uma forma de adivinhação. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Era mais um método e uma forma dele falar. Deus já usou, meu irmão, até mesmo uma mula para falar com Balaão. Então, meu querido, Deus tem várias formas de falar, então nós não podemos limitar. E o Urim e o Tumim era uma dessas formas adotadas por Deus. Tá bem, meu querido? Decisões difíceis em momentos extremos. Deus dotou o homem com a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Há momentos em que é difícil saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. O jejum, a oração e o saber esperar ajudam nesse processo. Outros sim. É preciso estar disposto a receber tanto sim quanto o não da parte de Deus. Nós só vemos o agora, Ele vê o amanhã e as consequências. Quem nunca se deparou com o dilema de tomar uma decisão? Quem nunca se deparou com o dilema de querer saber qual é a vontade de Deus? Eu já me deparei várias vezes. Então eu observo o seguinte, que Deus dotou o homem com a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Porém, irmãos, há momentos que é difícil você saber e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes é difícil eu compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando você se deparar com essas ocasiões, você não precisa recorrer aí à adivinhação, cartomante, tarô, astrologia. Não. Eu vou apresentar aqui alguns instrumentos importantes. O jejum, a oração e o saber esperar. 3 coisas importantes. Estabelece um período de jejum, um período de oração e aprenda a esperar Deus falar com você. Isso aí ajuda muito nesse processo. Outra coisa que eu destaco, é preciso, quando você querer saber a vontade de Deus, você está disposto a receber tanto sim quanto não da parte de Deus. Há pessoas que querem ouvir, não é a voz de Deus, elas querem ouvir Deus dizer, sim, meu servo, eu sou contigo, é esta varoa que eu tenho para você, esse negócio, esta viagem que tu vai fazer, sou eu que estou colocando. Vai em frente, meu servo, corre para o abraço que é tua, meu filho.
Então tem pessoas que estão preparadas somente para ouvir o sim de Deus, mas eles não estão dispostos a ouvir o não de Deus. Eles não aceitam ser contrariados. E Deus não vai lançar pérola a porcos não, tá bom, meu querido? Então, por que aprender a ouvir o não de Deus? Porque nós só vemos o agora. Nós não conseguimos ver o amanhã e as consequências decorrentes de uma escolha equivocada que fazemos. Então é por isso que nós precisamos buscar a Deus em jejum, oração e paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, a minha oração e a minha petição. Tem momento que Deus vai dizer não, eu não tenho esse propósito para você. É duro ouvir um não de Deus, mas um não de Deus vale mais do que 1000 sim do homem. Amém, meu querido? O sacerdócio de Cristo. Nesse tópico de número 3, nós vamos falar resumidamente acerca do sacerdócio de Cristo. Todos os elementos lá do tabernáculo, os oficiantes, os sacerdotes, tudo apontava para o sacerdócio de Cristo, tá bom, meu querido? E é sobre isso que nós queremos falar nesse tópico de número 3. Um novo e perfeito sacerdócio. O sacerdócio levítico era imperfeito e provisório. Seus oficiantes eram pecadores. Os sacrifícios oferecidos pelos pecados não os removia, apenas os encobriam. Jesus foi e é o sacerdote perfeito. Por intermédio do seu sangue, o pecado foi definitivamente removido de uma só vez. Seu sacerdócio é infinitamente superior ao sacerdócio levítico. Então nós observamos o seguinte, um novo e perfeito sacerdócio. O sacerdócio levítico, como eu disse lá no começo da aula, ele era imperfeito e provisório. Por que ele era imperfeito? Porque os sacrifícios oferecidos no sacerdócio levítico, ele não removia pecado, ele apenas encobria o pecado, até que viesse o Cordeiro de Deus, que é Jesus, e de uma vez por todas, através do seu sangue, ele removesse o pecado. O sacerdócio levítico não removia, ele encobria o pecado até que Jesus viesse morrer na cruz do Calvário. Então eu destaco também que os oficiantes, que eram o sacerdote e o sumo sacerdote, eles eram pecadores, eles tinham a natureza adâmica. Então apenas Jesus, ele foi o sacerdote perfeito. Por intermédio do seu sangue, o pecado foi definitivamente removido de uma só vez. Então, fazendo essa análise, nós percebemos que o sacerdócio de Cristo, ele é infinitamente superior ao sacerdócio levítico. Jesus trouxe salvação perfeita. O sacerdócio levítico não assegurava a vida eterna nem mesmo ao sacerdote. Só Jesus assegurou ao pecador arrependido a vida eterna. O sacerdócio levítico abrangia tão somente o povo judeu. O sacerdócio de Jesus engloba todos os povos. Embora fosse Deus, Jesus assumiu a forma humana e sabe como ninguém o quão frágil nós somos. Jesus ele trouxe uma salvação perfeita. Por quê? O sacerdócio levítico, ele não assegurava a vida eterna nem mesmo ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele não assegurava a vida eterna para ninguém e nem para ele mesmo. O sumo sacerdote, ele ensinava a lei de Deus, mas a salvação, ela só viria através da pessoa de Jesus. Só Jesus assegurou ao pecador arrependido a vida eterna.
Eu faço parte desse grupo de pecadores arrependidos, aleluia. Você faz parte do grupo de pecadores arrependidos. E outra coisa, o sacerdócio levítico, ele abrangia tão somente o povo de Israel, o povo judeu. Já o sacerdócio de Jesus, ele engloba todos os povos, brasileiro, japonês, africano, holandês, espanhol, meu irmão, chinês, asiático. Então, o sacerdócio de Jesus, ele não se restringe ao povo de Israel, mas o sacerdócio de Jesus, ele engloba todos os povos. Outra coisa eu destaco que, embora Jesus ele fosse Deus, ele assumiu a forma humana e sabe como ninguém o quão frágil nós somos. Jesus, meu irmão, ele é o sacerdote perfeito. Estabeleceu uma salvação perfeita, porque ele não estava restrito somente ao povo de Israel. Ele é o sacerdote de todos os povos, seja do brasileiro, do africano, do boliviano, do venezuelano, da América do Norte, América do Sul, América Central, da Europa, da Ásia, da Oceania. Meu irmão, ele é o sumo sacerdote, ele intercede por todos os povos e por todos os homens. Outro sim, ele sendo Deus, ele tomou a forma humana e ele conhece como ninguém a fragilidade da natureza humana. Ele lembra que somos pó, que somos fracos, que somos pecadores, que temos a natureza adâmica, que queremos fazer o bem, muitas vezes acabamos fazendo o mal. Ele compreende as minhas limitações, ele compreende as suas limitações. Ele é o sacerdote perfeito que estabeleceu uma salvação perfeita. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança, o homem imperfeito se deparava com a lei e os mandamentos de um Deus perfeito. Todos herdaram a natureza decaída do primeiro Adão. Em Cristo Jesus, o segundo Adão, todos que nele creem são justificados diante de Deus. O segundo Adão cumpriu todos os requisitos da lei de Deus e em tudo foi achado perfeito e sem mácula. Meu irmão, Jesus ele é mediador de uma nova aliança. Observa que o primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, ele cedeu à tentação. Já o segundo Adão, que é Cristo, ele resistiu todas as investidas de Satanás, ele venceu a carne, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu tudo, meu querido, e se manteve reto, íntegro e cumpriu todas as exigências da lei de Deus. E o grande dilema do gênero humano era que ele se deparava com a lei e os mandamentos de Deus, que eram leis e mandamentos perfeitos, mas a natureza era pecaminosa. Aí vem Jesus, o segundo Adão, que não era detentor da natureza adâmica, ele foi introduzido no útero de Maria, ele foi concebido, gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria, e ele veio com o princípio de igualdade ao primeiro Adão. Então, ele provou, enquanto homem, que a lei de Deus era perfeita e que o homem, o gênero humano, poderia sim cumprir a lei de Deus. E no primeiro Adão, toda a raça humana ela foi condenada. No segundo Adão, que é Cristo, que observou e guardou todos os requisitos e as exigências da lei de Deus, ele conseguiu se manter puro, sem mácula, perfeito e fiel a Deus. É por isso que ele é mediador, é porque ele
me representa, Ele te representa. Ele me justifica diante de Deus e Ele te justifica diante de Deus. Amém, meu querido? Glórias a Deus. Poderíamos falar aqui horas e horas sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo, mas o nosso tempo, ele não dá com 1 hora, irmão. A gente não tem um tempo hábil para discorrer muita coisa. Eu gostaria de fazer essa lição com 30 minutos, com 40 minutos. Na verdade, muita coisa eu acabo cortando, eu não coloco no vídeo para diminuir o tempo. E eu penso que 1 hora, ela não é suficiente, mas vamos fazer dentro desse tempo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra, toda honra, toda glória sejam dados ao Teu nome. Meu Deus, ensina-nos a ser fiéis, consagrados e dedicados ao Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a vestir com temor e com pudor. As nossas vestes apontam para aquilo que somos e o que fazemos. Nós somos nova criatura e estamos cuidando do santo ministério que o Senhor nos deu. Não nos deixe ser motivados a estar no ministério por conta das glórias e as vantagens do ministério. Nós não queremos servir ao Senhor com um ministério que tem a glória do homem, mas não tem a glória de Deus. Nós sabemos que o verdadeiro ministério que o Senhor concede, ele tem o peso da tua glória, mas ele vem também acompanhado de dissabores, amarguras, tristezas. Meu Deus, ele vem acompanhado de sofrimento, mas nós queremos, ó Pai, ser fiéis ao Senhor na sua casa. Nós queremos um ministério de fato vindo do Senhor. Nós não queremos servir ao Senhor por causa das vantagens, por causa do salário, do prêmio, por causa das facilidades, dos títulos, de sermos idolatrados pelos homens. Mas queremos ter a motivação de agradar ao Senhor, de prestar contas ao Senhor. Nós não estamos para agradar a homens, trazer mensagens para massagear o ego das pessoas, mas trazer a mensagem do coração do Senhor ao coração do seu povo, para que eles sejam transformados, purificados, justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos porque o teu Filho, quando morreu na cruz, ele removeu de uma vez por todas todo o pecado. E o sacerdócio de Jesus, ele é infinitamente superior ao sacerdócio levítico. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu amado, se você desejar estes slides, tem aí o meu telefone no rodapé, você pode me procurar, já estamos quase que ultrapassando 1.500 pessoas cadastradas, que eu envio esse material semanalmente, sem nada cobrar. Amém, querido? Porque de graça recebemos e de graça damos, porque assim nos ensinou o Senhor. E da minha família, do que eu estou passando e atravessando, Deus proverá ao meu favor. Ele pode usar a sua vida, pode usar até um descrente. O desejo de Deus era usar você para me abençoar. Mas se você não puder, ou talvez a sua fé te limitar, com certeza a providência virá de uma outra forma, por um outro caminho. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.